mais oportunidade, mais um dia de comunhão, noite de aprendizado. Não deixe de ser um culto, porque a gente veio aqui para adorar a Deus, né? Exaltar Ele. Feche seus olhos, vamos orar junto. Nós te agradecemos, Deus, por essa quinta-feira, Pai, esse dia maravilhoso, um dia especial, Pai, onde podemos e temos a oportunidade de estar aqui, Pai, aprendendo mais de Ti. Queremos agradecer pela nossa família, pela nossa casa, nosso trabalho. Agradecer, Senhor, por essa oportunidade de Te servir, Deus. Nós Te amamos, Pai, somos gratos a Ti por tudo, Deus. Cada oportunidade, Pai, que a gente tem, Pai, de estar na Sua presença, seja na nossa casa, no nosso quarto, seja aqui, Pai, Te adorando, Te exaltando. Nós vamos fazer isso todos os dias da nossa vida, Deus. Até estamos juntos, Pai. Receba o nosso louvor, Pai, fala conosco essa noite. Que nós Te amamos, Deus. Amém. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com a minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, cura-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir Teu coração, Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com a minha fé e Te adorar. Jesus, Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura e unge-me, 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 Senhor, toca, toca-me, Senhor,
Toca-me, vem sobre mim com teu manto, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia. Vem sobre mim, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia. Abraça-me, abraça-me, cura-me. Unge-me, unge-me. Toca, toca, oh, abraça-me, abraça-me, Senhor. Cura, unge-me, 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 Senhor. E toca, toca-me, Senhor, toca-me. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim, pois ao teu lado, aleluia. Vem sobre mim, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar, aleluia, aleluia. Cobre-me com tuas mãos, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, oh, sabes bem que em Cristo, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és. Descansarei, que és Deus. Se o trovão e o mar sobre as águas tu também és. Descansa, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, bate palma, aplauda ele, irmão. Aleluia. Ó Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos continuar falando sobre a oração. Um dos princípios que permeia o nosso culto público. Nós devotamos alguns estudos na centralidade da palavra. Um minuto, irmãos. O tablet aqui, ele endoidou. Eu não quero... Nós devotamos uns dias no tema a centralidade da palavra, né? Alguns estudos, aprofundamos bastante e entramos a 2 cultos sobre a oração, que é um princípio que regulamenta o nosso culto público, né? Um dos princípios primordiais. Aí nós vamos dar então um pouco mais de atenção, aprofundar um pouco mais no quesito oração, porque a oração é muito importante, porque a oração fala diretamente com o nosso relacionamento que nós temos com Deus. E a oração feita de uma forma errada, praticada às vezes de uma forma errada, não por intencionalmente, mas de uma forma equivocada, pode nos trazer alguns danos, pode nos trazer dificuldade, pode nos trazer... podemos ficar apressivos. Então, por isso que nós vamos devotar um pouco mais de tempo neste tema oração, né? Semana passada nós já falamos um pouco que oração ela é adoração. Não tem como a oração não se transformar em uma adoração. Falamos até da questão gramatical, que o prefixo AD, quando separa da adoração, nós tiramos o prefixo AD, fica só oração. Quando nós acrescentamos esse prefixo AD, a oração fica adoração. E esse prefixo, ele é um prefixo que tem o intuito gramaticalmente de aproximação,
de trazer para perto. Então, o que é uma oração? Ela é trazer para perto um relacionamento com Deus. Isso ela se transforma em adoração. Então, não tem como a oração não ser uma adoração, irmãos. E nós falamos sobre alguns aspectos da oração, que tem a oração de suplicação de graça, de arrependimento, a oração como petição, tem alguns aspectos que abrange esse quesito oração. Mas esse tema é muito pertinente, irmãos. Por quê? Porque de algum tempo para cá nós temos visto, às vezes eu, você, temos exercido essa questão da oração de uma forma errada. Nós fizemos da oração muito mais um amuleto, né? Muito mais, fizemos de Deus muito mais um psicólogo para ficarmos derramando, né, os nossos desejos. Não que nós não podemos fazer isso, podemos, porque se Ele é Pai e nós somos filhos, então nós podemos falar para Ele, pedir, expressar, se Ele vai responder, vai fazer ou não, isso cabe a Ele, porque Ele é imutável, Ele é soberano, né? Mas a oração, ela foi ensinada e às vezes até praticada de um tempo para cá, como se for um exemplo, você está passando a necessidade, você vai orar. Acabou a necessidade, você não ora mais. Ah, você quer alguma coisa, você vai orar. Acabou aquilo que você não queria mais, você não ora mais. Fez tal coisa, você vai orar. Aconteceu aquilo lá, você já não ora mais. E a oração não é para isso. A oração é um meio de relacionamento que nós temos com Deus. É um meio de se aproximar de Deus e ela ser transformada em uma adoração. Eu quero começar com o texto hoje. Abre Lucas aí, Lucas 18. Vamos ler do 9 ao 14, uma parábola do fariseu e do publicano. Isso fala muito sobre a questão da oração. Às vezes a gente faz da oração algo, uma meritocracia própria, né? Nós queremos ter méritos na oração. Nós fazemos orações autocráticas, orações que falam muito mais de nós, dos nossos anseios, dos nossos desejos, do que realmente de Deus, né? E olha o que Jesus fala aqui, ó. Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo. Ó, já começa aqui. Uma oração praticada de forma errada é automaticamente a demonstração de uma alta confiança, uma autossuficiência em você mesmo, não em Deus. Já não é mais adoração. A oração é sobre Deus, não é sobre nós. Não pode ser uma autoconfiança. E os fariseus tinham muito isso, por isso que eles oravam muito, por isso que eles repetiam muito, por isso que eles queriam orar alto, por isso que eles procuravam os melhores lugares nas sinagogas, porque a oração na mente deles estava muito mais ligado a eles do que a Deus. E olha o que Jesus fala, ó, propôs também esta parábola. Irmãos, rapidão, por que nós estamos falando da oração como um princípio regulador do culto? Um princípio, o principal, não o secundário. Porque quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, até a forma de nós orarmos tem que ser uma oração em forma de adoração. Tem que ser uma oração inteligível, uma oração que engrandece ao Senhor. Por isso que ele entra como um princípio, algo que Jesus ele ensinou, ele deixou uma demonstração como precisava ser orado, porque a oração, vamos supor, nós viemos num culto, e este culto é sobre Jesus. Esta oração tem que ser sobre Jesus. Se essa oração for sobre nós, está faltando alguma coisa no culto. Então nós precisamos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos, até na hora da oração, precisamos engrandecer o Senhor. Amém? Olha lá, olha o que fala, ó. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justo e desprezavam os outros. Próximo.
2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Para que eles subiram? Com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. À vista daquela cultura, daquele tempo, os dois eram pecadores, tanto o fariseu como o publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Aqui já nos ensina algo extraordinário, que a oração não é sobre nós para nós mesmos. A oração é de nós para Deus. Essas orações que não glorificam a Deus, até mesmo em uma súplica, até mesmo em uma intercessão, até mesmo em uma ação de graça, até mesmo em petição, é uma oração de você para você mesmo. Ou seja, aí você pode, sabe o que acontece? Você pode orar para você, você pode te ouvir, você pode altamente se responder você mesmo. Eles desejam próprio, aí eu vou orar ao Senhor, aí o Senhor não responde nada, foi uma oração tanto para você, que daí você mesmo dá uma resposta, você fala, eu vou fazer, Deus falou para mim que eu preciso fazer, você vai e faz. Ou seja, é uma oração de você para você mesmo, você expõe a oração e você expõe a resposta e você pratica aquilo ali. A oração, esta oração que nós estamos falando, que não é a oração, uma ferramenta gramatical da retórica e da dialética e da homilética, a ferramenta de orar em público, a arte de falar em público, não é esta oração. Nós estamos falando de uma palavra que se divide em 3. No AD, que é o prefixo que tem o intuito de aproximar, a orar, que é a oratória, não é oratória, mas no sentido de orar, ela está falando sobre se comunicar, e ação, que é a disponibilidade, é a junção dessas 3 palavras que transforma a adoração. Ou seja, a disponibilidade, a comunicação e a proximidade de Deus. Isso faz de uma oração uma adoração. Então, irmãos, nós fomos ensinados por muito tempo que a adoração era sobre a expressão, sobre de que forma que nós se expressávamos, se nós chorávamos ou não chorávamos, se chorava estava sentindo alguma coisa, se chorava não estava sentindo, se falava bonito, era uma oração profunda, forte, né, irmão, essa oração, né, forte, impactante, não sei o que, nós fomos ensinados muito tempo desse jeito. E isso nós aprendemos e fizemos da oração algo muito mais pessoal do que uma glorificação a Deus. Nós aprendemos desse jeito. E a oração é sobre glorificar a Deus, se aproximar perto dele, para ele ser exaltado. Olha lá, vamos continuar. O fariseu pôs de pé e orava de si para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha a meritocracia, a autoridade, como que ele está fazendo uma oração autocrática. Ou seja, ele está expondo. O que é alguma coisa autocrática? Você expõe a sua qualidade. Ele não está falando da qualidade de Deus, ele está falando da sua qualidade. Olha lá. Ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, roubadores, ou seja, você está apontando o defeito do próximo para se santificar. Isso não é uma oração. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo, aí vem a religiosidade e a santidade. Jejuo 2 vezes por semana. E dou dízimo de tudo quanto ganho. Você está entendendo, irmãos? Olha que oração autocrática. Ele está falando, ele está tentando mexer com o coração de Deus, falando o que ele faz. Ou seja, Senhor, o Senhor tem que me ajudar, porque eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, eu não traio minha esposa. É o mínimo que você faz. Você não tem nenhuma vantagem sobre isso. É o mínimo que você faz. Que vantagem você tem em falar isso aí? Nada. Então essa oração não fala de Deus, está falando, você está tentando mostrar para Deus assim, o Senhor precisa ter misericórdia de mim, o Senhor precisa me ajudar porque eu sou desse jeito, o outro não. E oração não é sobre isso.
O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aqui já começou uma oração de adoração, ou seja, reconhecer o seu estado medíocre, pecaminoso, falho. E quando você, presta atenção, irmãos, você só consegue expor a grandeza de Deus se você expor a sua pequenez. Se você entender que o pouco de bom que tem em nós é Jesus e o resto de mal que tem em nós somos nós mesmos, você consegue expor e enxergar quanto Deus é grandioso e quanto nós somos pequeninos. E com isso, nós ansiamos diariamente pela necessidade e a misericórdia dele, porque nós somos pequeninos. Aqui começa uma oração de adoração. Volta lá um pouco, o 13. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Próximo. Digo-vos, volta o 13, André. O 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Esse aqui é um texto que é bem distorcido, né? As pessoas falam: eu fui humilhado, eu vou ser exaltado. Não, é mentira. Se você se humilhar, você vai ser exaltado. Não é se alguém te humilhar. Ó, aquele que se humilha, não é aquele que foi humilhado. É aquele que se humilha será exaltado. E o que se humilha será exaltado. Vocês entenderam o modelo de oração que Jesus ensinou, irmãos? Oração é sobre isso. Reconhecer que nós somos falhos e nós precisamos da misericórdia de Deus. Isto é uma oração de adoração. Você não precisa ficar pontuando para Deus que você faz: ó Senhor, hoje eu dei o dízimo, ó Senhor, hoje eu varri a igreja, ó Senhor, hoje eu dei uma cesta básica, ó Senhor, hoje eu dei uma marmita, ó Senhor, hoje eu dei empurrar um carro, hoje eu dei uma pessoa de idade atravessar a rua, ó Senhor, ó, o irmão falou mal de mim, eu nem fui tirar satisfação com ele, ó. Você não precisa ficar falando isso aí para Jesus. Isso não é oração. Isso é desabafo, isso aí fala para sua mulher, num psicólogo, qualquer outro lugar. Oração com Deus é sobre engrandecer Ele reconhecendo a nossa pequenez. Olha, e foi Jesus que ensinou isso aí, gente. Foi Jesus. Foi Jesus que ensinou isso aí. E deu o exemplo de duas pessoas que foram orar, a diferença de uma oração. Isso nos ensina outra coisa, que a oração faz com que também nós somos agraciados pela justiça de Deus. E a justiça de Deus nos alcança quando nós reconhecemos que nós necessitamos dessa justiça e dessa graça. Aí ela nos alcança. Irmãos, eu vou colocar um slide aqui para tentar ficar um pouco mais intuitivo e didático, para a gente acompanhar juntos aqui. Põe lá, o André, fazendo um favor. Oração é a adoração. Lembra que eu falei para vocês, né? Ó, se vocês tirar esse prefixo aqui, sobra só a palavra oração. Quando vocês adicionam esse prefixo que tem como intuito a aproximação, isso gramaticalmente falando, tá? O que acontece? Vira adoração. Próximo. O que é a oração? Próximo. Vocês estão enxergando, irmãos? Está enxergando? É que aumenta? Não, né? Nossa, glória a Deus, está todo mundo bem das vistas, né? É a nossa comunicação pessoal com Deus, ou seja, é falar com Deus e escutar Deus falando conosco. Este é um ponto sobre a oração. Olha lá, lembra que eu falei comunicação? A palavra orar, ela remete à comunicação. Então, dentro de oração tem aproximação, comunicação e disposição, que é a parte da ação. A oração é a nossa comunicação pessoal com Deus,
Ou seja, é falar com Deus e escutar Deus falando conosco. Próximo. É um privilégio, um dos maiores privilégios que nós adquirimos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. E podermos falar com Deus a qualquer momento, em qualquer lugar onde estejamos. Antes remetendo à antiga aliança, né, a antiga administração, antes estávamos separados de Deus, impedidos de ter comunhão com Ele. Não, aqui não está falando da questão sacerdotal, que os sacerdotes eram separados para fazer essa comunicação ao profeta. Aqui está falando do silêncio que Deus fez, a separação do povo se tornou inimigo, de Malaquias a Mateus, 400 anos, quando Deus não falou mais com o povo, Deus virou-se para o povo. Olha lá, antes estávamos separados de Deus. Por isso que o ministério de Jesus é o ministério da reconciliação. Através de Jesus nós fomos reconciliados com Deus, se tornamos filhos de Deus, impedidos de ter comunhão com Ele. Ou seja, antes de Jesus, irmãos, nesse intervalo de 400 anos, as pessoas não tinham este relacionamento, não conseguiam falar, orar, sentir a presença do Espírito Santo com uma intercessão por Deus. Não tinha mais profeta, não levantou mais nenhum profeta. O último foi Malaquias. Aí veio Jesus. Impedidos de ter comunhão com Ele. Como filhos de Deus, temos acesso direto ao Pai. De que forma que nós tornamos filhos de Deus? Crendo em Jesus Cristo, se batizando, vivendo uma vida de fé e comunhão. Isso nós se tornamos filho de Deus. Aí nós temos acesso. Só tem acesso com Deus através de Jesus. E só tem acesso com Deus quem é filho de Deus através de Jesus. Fora isso, não tem acesso. Uma pessoa que não é nascida de novo, irmãos, do Espírito, uma pessoa que não crê em Jesus, ela não tem acesso com Deus. Não tem. Uma, porque ela não é filho de Deus, ela é criação de Deus. O mundo, a humanidade inteira não é filho de Deus, é criação de Deus. Foi Deus que criou. Para você se tornar filho, você tem que crer em Jesus. Você tem que crer no Messias, no Filho enviado. Todo aquele que crê deu o direito de ser chamados filho de Deus. Então, se você não estiver conectado com Jesus, que é o nosso intermediador, você não fala com Deus. Você não fala com Deus. Você pode falar, você não é mudo, mas se vai chegar até Deus, não chega, irmãos. Não chega. Abre lá Hebreus 10, vamos ler o 19 e o 20. Ficou bom de ler assim, irmãos? Ficou bom? Ficou? É bom que daí vai lendo, né? Vai tirando um pouco o sono, vai ficando um pouquinho mais intuitivo, a gente vai se, né? Não fica só falando, e daqui a pouco vocês não querem me ouvir mais. Ler, irmão, ouvir e ler é muito bom para a gente guardar, para a gente gravar as coisas, sabia? Olha lá. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui sim se remete ao antigo sistema de culto, ou seja, o sistema sacerdotal, ou seja, tinha o lugar santo, o santíssimo, só os sacerdotes poderiam se purificar e ir lá apresentar culto ao Senhor, apresentar ofertas para os nossos pecados, todo tipo de coisa. As pessoas não tinham acesso a Deus. A presença de Deus descia no Santíssimo, na Arca da Aliança, no propiciatório, e o sacerdote apresentava lá aquele culto. Ou seja, até Deus tinha um homem. Só que depois que Jesus veio, irmãos, o véu se rasgou. Ele se tornou um sacrifício, ele se tornou o sumo sacerdote. E hoje, nós não precisamos mais de um homem para intermediar o nosso relacionamento com Deus. É só Jesus Cristo. E
quando você tem Jesus Cristo dentro de você como seu único e suficiente Salvador, administrando a sua mente, as suas atitudes, o seu coração, você tem acesso livre com Deus, com o Pai. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único intermediador entre nós e Deus. É o único, irmãos. As nossas orações de pessoas pecaminosas e falhas que nós somos, irmãos, ela só pode chegar ao ouvido de Deus, alguém grandioso, imutável, infalível, só pode chegar através de Jesus. Só pode chegar através de Jesus. É só por causa de Jesus, porque a minha... Irmãos, você sabia que é só por causa de Jesus que nós não estamos sendo funilados agora neste momento, por falar o nome de Deus, por expressar o nome de Deus e sendo pecadores igual nós somos? Sabia? É só por causa de Jesus. Jesus está à destra de Deus, intercedendo por nós. É através de Jesus, Ele que é o intermediador, que esse sacrifício vivo, como um aroma suave, chega nas narinas de Deus. Então, se você não tem Jesus, se você não aceitou Jesus, se o Espírito Santo de Jesus não mora dentro de você, você não tem acesso ao Pai. Aí é a oração vaga, oração vã, como eram os fariseus. Jesus diz assim, vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Porque o coração de vocês tem que estar perto de Jesus, senão não está perto de Deus. Então, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a morte de Jesus nos deu, irmãos, este acesso direto. Quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou do templo, ou seja, a separação entre o santo, o santíssimo, o átrio, não teve mais aquilo ali, não tem a arca da aliança, não tem propiciatório. Jesus mesmo foi o próprio propiciatório, ou seja, a ira de Deus desceu sobre a cabeça de Jesus, o meu e o seu pecado. O Cordeiro Santo que tirou o pecado do mundo, imaculado. Para quê? Para nos reconciliar com Deus, nos dar livre acesso a Deus. E um dia, irmãos, em um corpo glorificado, nós podemos ver o nosso Deus e à sua direita o trono do Cordeiro, Jesus Cristo. E fala para mim, como que a oração é sobre nós? Irmãos, presta atenção, olha como que as pessoas humanizaram algo que é tão santo e puro. Em um tempo, irmãos, que o nosso mestre, ele foi envergonhado, como que nós, servos, vamos ser exaltados? Como? Só na cabeça do homem. No coração de Deus, não. E dependendo da oração que nós fazemos, nós estamos querendo ser exaltados em um tempo que Jesus foi envergonhado, nosso mestre. Não tem como, irmãos. A nossa oração tem que ser uma oração pura. Tem que ser uma oração que ela se conecta com o coração de Deus. Então nós temos acesso por conta de Jesus. Próximo, pode pôr o próximo. É uma ordem, irmãos. Abre lá, 1 Tessalonicenses 5,17. Vamos ler alguns textos, para nós vermos as referências. Olha lá, o que fala. Volta um pouquinho, para nós engrossarmos mais esse contexto. Vai lá do 15 para frente. Isso. Olha lá. Evitai que alguém retribua a outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre bem entre vós e para com todos. Próximo. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Ou seja, é uma ordem. O verbo está no imperativo. É uma ordem. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar, irmão? É você se ajoelhar e ficar ali, nunca mais levantar? Não, você vai morrer, vai dar cãibra, as suas articulações vão fundir e você vai ter problema sério. Orar sem cessar é a mesma conexão que nós temos lá de Efésios 6. Abre Efésios 6, fazendo um favor, só para nós fazermos esse paralelo, para vocês entenderem o que é orar sem cessar.
Porque a Bíblia não pode ser contraditória na sua essência, por mais que Jesus falou uma coisa e os apóstolos falou outra. Se Jesus, ele refutou os fariseus por muito falar, achando que ia ser ouvido, então como que ele ia, depois dos seus apóstolos, ia falar, vocês têm que orar muito, sem cessar, se Jesus estava falando que não era para fazer isso. O orar sem cessar, irmãos, é sem desconectar com o Espírito Santo. Se a oração é uma adoração, o que acontece? A nossa vida precisa ser adoração constantemente, sem cessar a adoração. Não, vai lá no 12, no 12 para frente, o Efésios 6, é no 20, vamos ver. No 18. Olha lá. Volta o 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo. O que é isso aqui? Todo tempo e sem cessar é a mesma coisa. Mas de que forma? No Espírito. Isto que é uma oração sem cessar, ou seja, a oração que se transforma em adoração ser direcionada pelo Espírito. Esta oração nós falamos aquele dia, o Espírito Santo está com letra maiúscula, não é uma oração, no quesito espírito, matéria, visível e invisível, não é isso, é no Espírito. É ser direcionado pelo Espírito a sua oração. A oração só transforma em adoração se ela for direcionada pelo Espírito. E de que forma? O único jeito, irmãos, que nós temos para ter uma oração constante é pelo Espírito, porque a carne não deixa. A carne faz você se conectar rapidinho. Se a oração não for no Espírito, ela se desconecta rapidinho. É só no Espírito que nós podemos e conseguimos, por ajuda do Espírito. Lembra que nós lemos lá? Lembra que nós lemos que por nós não sabemos orar, o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Ou seja, é só no Espírito que nós temos essa força de orar todo o tempo sem cessar. Você está orando em pensamento, orando no banho, orando em casa, jantando, comendo. Ou seja, a sua vida é uma adoração, irmãos. A sua vida é um altar, mas tem que ser pelo Espírito, não pela sua própria vontade, porque a oração é a vontade de Deus, não é a nossa. A oração é sobre Deus, não é sobre nós. Então este é o mesmo caso do orar sem cessar lá de Colossenses. Volta lá no coisa. Se for 9 horas, vocês me avisam, irmãos, que eu esqueci o relógio em casa. E o tablet, ele travou aqui, não funciona. Tá 6 horas, irmãos, por esse tablet, pela minha vida. Com súplicas, gemidos inexprimíveis. Que uma hora não aparece o negócio aqui, outra hora ele, não sei se ele tentou olá. Não sei se ele tentou hello, olá. Aí agora pedindo Wi-Fi, não sei se ele está tentando reiniciar. Que benção. Está vendo, irmãos, como que a tecnologia deixa o profeta na mão, né? Não prepara não, para você ver, você ia ler o quê? Estava na roça, ia ter que começar a inventar, né? Que ele deixou na mão, ó. Não estou nem usando, está fechado. Meu Deus. Põe o slide, orar sem cessar, nós já entendemos. Então, a hora que for 9 horas, irmãos, vocês me avisam? Ainda não, né? Falta 10? Tá. Vocês podem levantar, irmão. Fala assim, 9 horas, pode ir, não enxergue não. Abre Mateus 26, 41, dentro de uma ordem. Vamos terminar esse slide aqui. Mateus 26, 41.
Olha lá. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, é o que nós acabamos de falar. Por isso que a instrução é orar sem cessar, porque um ponto, a hora que você cessa essa conexão com Deus, igual uma conexão do Wi-Fi, quando você cessa essa conexão com o espírito, a carne, ela cresce. E se ela cresce, ela te derruba. Que se tem uma coisa que não se converte na nossa vida é a carne, irmãos. Por isso que não pode ter essa desconexão. Sempre a centralidade do nosso intelecto tem que estar na vontade de Deus. O resto é secundário. O resto é secundário. Vigiar. Por que hoje os crentes oram mais para sair da tentação do que para não entrar nela? Porque ele se desconecta com Deus. Conecta do Espírito. A palavra fala para orar para não cair na tentação, não é para se matar para sair da tentação. Daí depois quer orar de joelho, jejuar, fazer campanha, fazer tudo para sair da tentação. Mas se tivesse se conectado com a palavra, você ia orar para não cair nela, não para ficar saindo dela, porque sair dela é mais difícil. Por isso que não pode cessar esta conexão com o Espírito Santo. E a conexão com o Espírito Santo é que nos direciona. Era só esse daí? 26:41. Então vai agora lá. Colossenses 4:2. Vai lá em Colossenses 4:2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Isso aqui, irmãos, eu estava pensando, isso aqui é muito interessante. Ação de graça é um coração agradecido a Deus, né? Deixa lá, volta lá, aí. E para você ver como tem, perseverai na oração, vigiando com ação de graça. Ou seja, todas as vezes que nós somos ingratos naquilo que nós precisávamos ser gratos, nós estamos deixando de ser vigilantes. Nós estamos dando brecha para alguma coisa, algo que nós precisávamos ser gratos e nós estamos sendo ingratos. Olha lá, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E perseverai na oração, está no imperativo, ou seja, é uma ordem. A oração você precisa perseverar. Por que perseverar? Lembra lá em Atos 2? E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando nós vemos essa palavra perseverança, irmãos, ela está correlacionada diretamente a algo que não é fácil. Algo que não é fácil. E você orar, seja em um tempo que você tira, ou seja, sem cessar no Espírito, não é fácil. Não é fácil porque é uma luta constante. Uma vez, um rapaz me falou assim, um advogado, ele até se matou depois, mas eu não orei por ele não, irmãos. Ele não queria oração. Então vocês vão falar que ele se matou porque eu orei. Falando isso, aquele dia eu até esqueci de falar para vocês, eu falei do meu pai, que orou em 10 pessoas, 10 morreu, né, irmãos? Só que eu esqueci que uma vez, sabe aquela vez que eu estava... Porque nós estávamos falando que a oração nunca é sobre o que a gente quer, às vezes vai dar coisa que não dá, né? Lembra aquela vez que eu estava internado lá no Hospital Santa Rita com meu tio, lembra, né? Que ele estava com câncer lá? E eu estava dentro do quarto, irmãos, a hora que o povo chegava para levar alguém para a UTI para fazer a operação, eu já falava, posso orar, né? E teve um rapaz lá que ia amputar a perna. Aí a filha dele falou, você não ora por ele? Eu falei, oro. Aí, irmãos, a hora que ele voltou sem as duas, era só uma que era para amputar. Aí eu falei, não foi por causa da minha oração, não, é porque tinha que amputar mesmo, não tinha o que fazer, eu orando ou não, só ia amputar uma, parece que depois que eu orei, amputou as duas. Eu falei, mas louvado seja Deus, né, irmãos, que ele se recuperou bem da cirurgia e está aqui com saúde, né? Eita, nós, porque não é só... Às vezes a oração, irmãos, nem sempre, por isso que a oração nem sempre ela tem uma resposta da forma que nós queremos, porque nem sempre vai ser a nossa vontade, e nem por isso nós vamos deixar de orar, nem por isso. Porque a vontade de Deus, ela é reconhecida não somente nas coisas boas, mas no aceitar que a decisão dele, ela é perfeita em qualquer circunstância. Eu sei que não é fácil. Ou seja, você perde um filho. Não é fácil você falar assim, Senhor, é a sua vontade, o Senhor tem poder sobre a vida e a morte. Para nós é difícil, mas a vontade de Deus vai fazer o quê? Se ele não quisesse, não tinha morrido.
ou outras coisas assim. Então a oração nem sempre é sobre resposta boa, porque tem gente que acha que a oração é o Papai Noel, que tudo que vem vai vir uma resposta perfeita. Não, vai ter silêncio. Às vezes a resposta do Senhor vai ser silêncio, às vezes a resposta vai ser contrária ao que nós pedimos. Isto é glorificação de Deus, confiar no que Ele fez para nós sempre vai ser o melhor. Então vamos lá, abre o slide lá. Olha lá, é um exercício, a oração, é um exercício espiritual. Abre lá Daniel 10, vamos ler o 12 e o 13. De que forma que a oração ela é um exercício? Por que ela é um exercício? Porque a oração, ela tem o fato dela glorificar Deus e diminuir quem nós somos, ela potencializa o espírito e mata a carne. Por isso que é um exercício. Você se exercita em reconhecer a grandeza de Deus, a confiança em Deus, que Ele está no controle de sobre todas as coisas, que você está pronto para suportar qualquer coisa. Isso é um exercício. E no mundo espiritual, as retaliações de principados e potestades, é um exercício espiritual. Lembra que nós lemos, se nós voltarmos aqui em Efésios 6 um pouco, tem aqui, ó, a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mundo nas regiões celestiais. A oração é um exercício, é também uma blindagem para essas lutas espirituais. Por quê? Porque a oração se aproxima de Deus e a oração glorifica a Deus. Lembra quando Jesus venceu Satanás? Por mais que ele estava orando e jejuando 40 dias no deserto, como que ele venceu Satanás? Glorificando a Deus. De que forma? Não obedecendo Satanás. Está com fome, né? Transforma essas pedras em pães. O que Jesus falou para Satanás? Nem só do pão viverá o homem, mas tudo que procede da boca de Deus. Ou seja, venceu Satanás glorificando a Deus. Se precipite daqui, né? Dará ordem aos seus anjos e pegará você pela mão e não tropeçará o seu pé em pedra. Satanás citando a Bíblia, para confundir Jesus. Prestou atenção que Satanás gosta? Poxa, será, meu irmão? É muito poder, né? Ei, relou aí, André? Não. Meu Deus, é muito poder. Eu tenho até que controlar, irmão. O negócio já começou assim, ó. É perigoso até pegar nas coisas aqui. É só para ver se você estava acordado, já tinha combinado, tá, irmão? Só dá uma coisa, nego já, glória a Deus, aleluia. Irmãos, preste atenção, ó, para você ver, Satanás tentou Jesus para confundir Jesus com a Bíblia, não foi com o que ele acha. Satanás hoje ele tem usado a Bíblia de forma distorcida para confundir as pessoas. E as pessoas têm caído, porque é a Bíblia. Ele não vem falando o que ele acha. Ele pega a Bíblia, distorce a Bíblia e engana as pessoas. E as pessoas falam, louco, a Bíblia, olha que benção, é Deus puro. Mas mentira, está enganando. Aí Jesus falou assim, Jesus, quando ele falou assim, dá ordem, se jogue daqui, dá ordem aos anjos. Ele falou, como que ele falou mesmo, que eu esqueci, não tentará o Senhor teu Deus, é isso que ele falou? Eu acho que é, né? Eu já sei, era só para ver se vocês sabiam. Aí, Satanás falou para Jesus assim, levou Jesus para o cume do templo, do templo, o lugar mais alto, e falou, está vendo todos esses reinos? Está vendo? Se você se adorar, se você se prostrar, vou dar tudo isso aqui para você. Sempre lembrando, tá? Que Jesus nunca ofereceu riqueza para ninguém, só Satanás. Você pegar o Novo Testamento, acha um dia que Jesus falou assim, se você me adorar, eu vou te dar isso aqui. Mentira, ele falou, se você adorar, vão te colocar de ponta cabeça num buraco, vão te crucificar, vão bater em você, se você me adorar. Agora Satanás falou, está vendo tudo isso aqui? Se você me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui, irmãos.
Pega o Novo Testamento e acha. Aonde Jesus ofereceu alguma coisa para alguém adorar Ele. A única coisa que Jesus prometeu em recompensa de uma obediência e uma adoração, sabe o que é? Se livrar do inferno e viver eternamente com Ele. Agora, bens materiais quem ofereceu foi Satanás, tá? E o povo tá, eu recebo, tomo posse, eu recebo, tomo posse. Satanás está oferecendo, ele toma posse, eu recebo. Meu Deus, irmãos. Mas sabe o que Jesus falou? Adorar somente o Senhor teu Deus e nada mais. Jesus glorificou Deus a todo tempo. Mas sabe o que aconteceu com Satanás? Ele vazou, caiu na marva, foi tentar alguém. Foi pegar um crente despreparado. Foi pegar um crente despreparado para enganar. Judas, né? Acho que foi Judas, né? Olha que legal. Ele não conseguiu tentar Jesus, ele foi para o lado de Judas. Sabe o que aconteceu? Judas avarento, ele encheu o coração de Judas. Ou seja, se prepara na Bíblia, irmão. Só tem um jeito de Satanás não te enganar. E Satanás te engana oferecendo as coisas. A única coisa que você tem que entender, que ele não te fala, igual ele não falou para Eva e para Jesus, que toda vez que ele te oferece alguma coisa, ele não fala do que você vai perder. Ou seja, ele ofereceu para Eva um fruto e conhecimento, mas esqueceu de falar, você vai perder o acesso que você tem com Deus. Todas as vezes que Satanás oferece alguma coisa para nós, ele não fala do que nós vamos perder. Para quê? Para encher os seus olhos de interesse. Então, irmãos, Bíblia. A Bíblia é um meio de nós glorificarmos a Deus e não cairmos na tentação de Satanás. O exercício espiritual, vamos ler Daniel. Ele me disse, Daniel, aqui mesmo. Homem muito amado, não, deixa aqui, isso. Homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer. Levante sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé tremendo, ou seja, na presença de Deus, né, do anjo. Próximo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, olha, e Daniel é um exemplo para nós, por mais que esteja lá atrás, é um exemplo extraordinário de fidelidade em oração. Daniel, ele tinha um compromisso de oração com Deus, era um relacionamento com Deus. Uma pessoa que ora, irmãos, em meio de adoração, a hora que alguém falar para você, colocar você numa situação difícil, você nunca vai aceitar, você prefere ser jogado na cova dos leões. Porque duas coisas que fez com que Daniel suportasse essa perseguição. O que ele aprendeu do seu Deus na sua terra, e ele não aprendeu de fora, ele aprendeu de dentro, estava no coração. E quando você reconhece Deus do seu coração, não importa o lugar que você esteja, você pode ir para o Egito, para a Babilônia, ou você pode negar Deus em Jerusalém. Não é o lugar que vai fazer de você, é o que você aprendeu. E a oração, a palavra fala que Daniel, ele joelhava para orar a Deus, o seu compromisso de oração. Até por isso que ele foi jogado na cova dos leões. Ele é um exemplo de persistência. E isso é um exercício espiritual, sabe por quê? Porque esse relacionamento com Deus faz com que nós suportamos a tribulação que vem em nome de Jesus. Olha lá. Compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Ou seja, a oração de Daniel chegou aos ouvidos de Deus. Mas por quê? Que oração que foi? Ele se humilhou. Não foi uma oração de exaltação. Senhor, eu sou o teu filho da linhagem de Davi, ou de não sei de quem, das tribos de Israel. O Senhor tem que me livrar. Eu fui trazido aqui cativo para a Babilônia. Não. Ele se humilhou, reconhecendo que se Deus fizesse, se não fizesse, Deus não mudava quem era ele. Isso é uma humilhação. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim, ou seja, palavra, verbo,
comunicação. Daniel se comunicava verbalmente e intimamente com o Senhor. As suas orações só vão ser respondidas de formas visíveis e inteligíveis quando você se humilhar perante o Senhor. Nós já vimos um exemplo lá atrás, ou seja, Senhor, eu sou pecador e mereço, necessito da sua graça. Ou seja, Senhor, é o que eu quero, mas talvez não é o que o Senhor quer, e seja feita a sua vontade e não a minha. Isso é se humilhar. Sabe o que acontece? Tem resposta. Agora, essas orações homocêntricas, autocráticas, eu quero, eu sou filho, eu dizimo, eu oferto, eu semeio, eu não sei o quê, como se Deus fosse nosso garçom e nós somos obrigados a fazer isso. Eu não vou morrer sem a promessa se cumprir. Isso não é humilhação, e isso não chega ao coração de Deus, irmãos. Não chega ao coração de Deus. Próximo. Mas o príncipe do reino, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, aqui está falando de uma luta na região celestial. Para você ver, por isso que nós falamos da oração é um exercício. Por quê? Porque Satanás estava tentando impedir a mensagem de Deus para Daniel. Satanás estava tentando impedir que a mensagem de Deus chegasse a Daniel. Aí o que aconteceu? Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, e um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Próximo. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. É um exercício a oração, irmãos. A oração no mundo espiritual, a oração que glorifica a Deus, a gente obtém resposta e quebra gatilhos. Efésios 6,12 nós já lemos aqui, né? Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo, os tenebrosos, contra as forças espirituais do mais nas regiões celestiais. Portanto, tomai de toda a armadura de Deus para que possais resistir os dias maus, depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis, estáis por firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçais os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para se vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado ao abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar, como me cumpre fazer. Paulo, preso, conectado com Deus, para nos motivarmos a isso. Engraçado, irmãos, que isso aqui, Efésios, é a doutrina da eclesiologia. Esse livro de Efésios, ele fala sobre fundamentos eclesiológicos da igreja. E quando você vai ver aqui, depois você lê lá na sua casa, o 6 do 10 até o 20 lá, quando Paulo vai falar sobre essas ferramentas que a igreja precisa, está ligado à oração, à palavra, ao evangelho. Tem mais nada. Então é só isso aí. Você vê, e o que falta na igreja? Como que nós vamos romper como igreja se nós se afastarmos do evangelho? Como? Não tem como. Revestir de toda a armadura de Deus, para que podeis ficar firmes, porque a nossa luta não é contra a carne. É quando ele vem aqui, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que ele seja vestido, permaneceis inabaláveis, estarei firme e cingido com a verdade. Jesus. Mas isso aqui uma hora nós vamos fazer um estudo exegético sobre isso aqui, tá? O livro de Efésios inteiro, só isso aqui. Então vamos lá, abre lá o slide para nós encerrarmos, que já acho que já é umas 8h40, não é? Hora? 9h11? Irmãos, e para você ver, e eu não vou acabar não, sabe por quê? Porque eu falei para avisar que era 9 horas, ninguém avisou, então vocês estão interessados, vocês querem aprender, e eu louvo a Deus por isso, eu fico feliz.
Porque não é todo dia que nós temos a oportunidade de aprender no Senhor e a igreja está tão... Posso ouvir um amém da igreja? Amém, igreja? Porque se você estivesse agoniado, ou é vergonha ou é medo, né? Se estivesse agoniado, você já ia falar 9 horas. Ó. Já que ninguém falou, vocês querem, né? Então vamos. Deve ser feita. O último aqui para nós encerrarmos, para você não ficar bravo comigo. E inflamar o seu coração com todo o fardo inflamado. Deve ser feita sempre ao Pai. Olha a oração. Deve ser feita sempre ao Pai, em nome de Jesus. Esta é a oração. A oração tem que ser sempre feita a Deus, em nome de Jesus. Não pode ser do homem para o homem, ou do homem para algum intercessor, imagem, alguma coisa, não. Tem que ser sempre feita ao Pai, que é Deus, em nome de Jesus. Lá, João 16, vamos ler o 23 e o 24. Olha lá, irmãos, o que fala? Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo. Se perdires alguma coisa ao Pai, Ele vos lá concederá em meu nome. Só que, irmãos, esse em nome de Jesus não é assim, não. Você fica pedindo um monte de coisa, igual uma criança pede para o pai, aí chega no final e fala, em nome de Jesus, tá, pai? Sabe, avalista? Aquela criança que vem e fala, o pai queria fazer tal coisa, mas foi fulano que pediu, isso não é em nome do pai. Ou seja, pai, eu quero isso, pai, no final você fala, é em nome de Jesus, né? O que é, irmãos, pedir todas as coisas, tudo, ao Pai em nome de Jesus? O que é isso? Quantas vezes nós já pedimos alguma coisa? Comigo já aconteceu, talvez com você não. Quantas vezes você já pediu alguma coisa para Deus e falou que era em nome de Jesus e não aconteceu? Comigo já aconteceu isso aí, não aconteceu não, até agora, só se aconteceu eu não vi. Porque pedir em nome de Jesus é conforme a vontade de Jesus e para a glória de Jesus, não é para a sua glória e para a sua vontade e no final colocar assim, em nome de Jesus, tá? As pessoas confundem, assim ia ser fácil. Você pede segundo a sua vontade, algo que vai te destruir, segundo o seu desejo, aí no final você fala em nome de Jesus. Não, irmãos, pedir em nome de Jesus é pedir em prol do reino de Jesus, para a glória de Jesus, para que seja feita a vontade de Jesus. É assim que pede em nome de Jesus. E qualquer coisa disso que você pedir ao Pai, para a glória de Jesus, Ele vai te conceder. É promessa, olha aqui, está escrito, está gravado. Próximo. Até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebeis para que a vossa alegria seja completa. Isso aqui é um fundamento, irmãos, que é interessante. Complementa o que é pedir as coisas em nome de Jesus. Ou seja, se não trouxe alegria, não foi em nome de Jesus. Se foi peso, não foi em nome de Jesus. Olha lá, para que a vossa alegria seja completa. Isso é pedir em nome de Jesus. Volta um pouco para trás, João 14, o 13 e o 14, um pouquinho para trás. Olha lá, ó. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, ou seja, falando do Espírito Santo. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Próximo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vulo há de anunciar. Próximo.
Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vocês disse que há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Próximo. Um pouco e não mais me vereis outra vez, um pouco há de ver-me. É só até aí. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui, irmãos, que eu acho que eu devo ter marcado errado, não estou conseguindo me conectar aqui. João 14, peraí. 26? João 14. Sabia que era o 14, eu quis falar só para ver se vocês... Eu fui lendo só para ver se você estava esperto, vendo? Irmão, vocês têm que ficar esperto, né? 14, vai lá no 13 e no 14. 14, 13 e 14. Mas vocês viram, né, irmãos, quando a gente prepara o negócio, você viu que não estava encaixando. Eu falei, deixa eu ver, que eu acho que eu marquei errado, senão dava um migué, né? Inventa, né? Vocês estão vendo? Aí ele falou que ia mandar um negócio para dar aquele migué, mas não estava encaixando. Olha lá, ó, porque nós estávamos falando de pedir lá. Ó, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei. A fim do quê? O que é pedir em nome de Jesus? Para glorificar a Deus. Não é você pedir o que você quer e falar assim, em nome de Jesus, tá? Olha lá, em tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É fácil, irmãos, receber as coisas de Deus. É só pedir para a glória de Deus. É receber as coisas de Deus, pede para a glória de Deus. É muito simples. Deixa eu só ver se eu acho um texto aqui para nós acabarmos, tá, irmãos? Agora eu juro. Agora nós vamos acabar. Eu acho que vai estar dando 9 horas já. Já vocês vão falar que é 9 horas, então eu já vou acabar aqui. Espera aí. Já passou das 9? Marquei, agora eu não sei, estou falando para você que eu não sei onde que eu marquei, cara. Deixa eu ver se eu acho rapidão aqui. Não, essa daí é isso aí mesmo, tá certo, é outra coisa. É aquele texto que Jesus sai para orar lá. O cuscuzido lá e eles dormem, os discípulos lá. Caça no Google aí. Jesus saiu para orar, lembra? Antes dele ser crucificado lá. É Lucas, não é? Eu marquei, mas eu não sei onde. Irmãos, não acharam aí? Irmão, vai chegar uma hora que nós não vai ter internet. Quem quer? Então, eu estou no 26 aqui, mano. Não achei 30 e quanto? Eu estou no 26 aqui, ó. Mas vamos ver se é. Espera aí. Mateus 26, 36. Vamos ver, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Espera aí. Não, já achei aqui. É isso mesmo. É aqui, ó. É Mateus, mas tem outra, tem Marcos, tem Lucas também. Mas é aqui, ó, abre lá, é Mateus 26, abre do 40 ali, vamos ler do 40. Jesus saiu para orar, né? Olha lá, ó. E voltando para os discípulos, volta um pouquinho antes, né? Senão vai ficar... Começa no 36. Aí... Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar, ou seja, se separou deles, né? Em seguida foi Jesus com eles a um lugar próximo, 37. E levando consigo a Pedro e as dois
filhos de Zebedeu começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que é vigiar? Era ficar orando, mesmo separada ali, orando junto com coisa, né? Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, preste atenção, o que é uma oração, irmãos? Jesus, o próprio Deus, preste atenção. Meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Ou seja, Jesus sabia, ele estava triste, suando sangue, sofrendo, porque ele ia ser crucificado, por mim e sua culpa. Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus orou assim, a gente quer obrigar Deus a fazer as coisas. Isso aqui é um modelo de oração, irmãos. Olha lá, Jesus orando. Por quê? Porque aqui está a glorificação de Deus. Não importa, irmão, se você sofre, o que importa é se Deus vai ser glorificado. Não importa, não é o seu sofrimento que determina o seu grau de adoração, não, é a glorificação de Deus, ou seja, ele estava triste, abalado, cansado, preocupado. Aí ele falou: eu vou falar ao pai, né? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice que é esse? Este cálice é o cálice da ira de Deus, irmão. Ou seja, toda a ira de Deus, por causa do meu e do seu pecado, passado e futuro, foi descarregado em cima de Jesus, a ponto da terra se abrir. Tem gente que acha que Jesus só carregou aquela cruz. A cruz é o símbolo de morte, mas o sofrimento foi a ira de Deus sobre a cabeça de Jesus. Aí o que ele falou? Se tiver como, pai, dá um jeito, tá? Mas assim, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, não importa se eu vou sofrer, o que importa é a sua vontade de ser cumprida. Isso é uma oração de verdade, irmão. Isso aqui tem resposta, isso aqui glorifica a Deus, isso aqui é oração de crente, isso aqui é oração de cristão. Essa oração, ela estremece o coração de Deus. Essa oração, ela rasga o céu. Essa oração, irmãos, é uma conexão direta com o Criador. Quantas vezes, na hora de orar, seja de joelho, chega no Getsemane, chega na sua casa, seja em qualquer lugar, não importa a localidade, quantas das vezes você já orou para Jesus assim, pai, não importa se eu vou sofrer, não importa se eu vou pagar o preço, o que importa é que a sua vontade se cumpra na minha vida. Quantas vezes você já orou dessa forma? Importância não, pai, eu posso sofrer, a minha família pode sofrer, não tem problema, o que importa é que a sua vontade seja feita. E sabe o que aconteceu aqui? Houve um silêncio. O silêncio era a resposta de Deus para Jesus. E o silêncio não significa que está desamparado. Às vezes o silêncio de Deus, ele está falando assim: fica tranquilo, eu estou no controle. Não mudou o plano, já tinha um plano. Às vezes nós queremos mudar o plano de Deus, ele é imutável. Ele já tem um propósito, né? Aí nós queremos mudar no meio do caminho. O silêncio, sabe qual que é a resposta? O silêncio é assim, fica tranquilo, o mesmo plano ainda está vigente, ele vai se cumprir. Que se fosse para mudar, eu tinha te avisado, mandava um zap, um e-mail. Não tenta inventar, caçar atalho, tentar, não. Aquele mesmo plano vai se cumprir. Vou fazer uma analogia simples aqui. Se eu falar assim para você assim, fulano, vai ali, pega o carro e vai para Maringá. Se você mandar uma mensagem para mim e falar assim, você falou para mim ir para Maringá, mas eu estava pensando em ir lá para São João, e eu não falar nada, o que subsintende? É para ir onde já tinha falado, combinado, para Maringá. Não é porque eu fiquei em silêncio que eu estou levando em consideração a sua ideia maluca. Não, plano principal. E qual que foi o plano principal de Deus, que isso ninguém muda?
é a criação do ser humano, imagem à sua semelhança. A queda, a redenção, a justificação, a volta de Cristo, a glorificação, isso não muda. Ele nos criou para glorificar Ele em todo o tempo, seja na alegria, na tristeza, seja no sofrimento, na bonança, no frio, se aquecendo, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, irmão. Isto é o propósito principal. Se alguma coisa tem dado errado, diferente na nossa vida, fica tranquilo, o propósito principal tem que se cumprir. E a palavra fala que Jesus foi glorificado depois, irmãos. Você quer sentar à destra de Deus, mas você não quer sofrer por Deus. Você quer ser arrebatado com um novo corpo, um corpo de glória, num novo céu, numa nova terra, mas você não quer sofrer por Deus aqui. Eu sinto muito, tem outro lugar preparado para nós. E tudo aquilo que nós glorificamos aqui a mais de Deus, nesse lugar vai ter a vontade. E nós vamos se esbanjar. Está entendendo, irmãos? Oração é glorificação, é relacionamento. Mas oração não é para ser feita a nossa vontade, é a vontade de Deus. Quando Lázaro morreu, a família ficou apavorada, todo mundo ficou triste, Jesus ficou triste. Mas era para a glória de Deus a morte dele. Tem gente que acha que Deus só é glorificado na alegria. Então nós vemos umas pregações aí, que o sinal de Deus está com você é se você estiver rico, ganhando dinheiro. Você vai na Bíblia, onde está isso aí? Só se tiver outra. Se alguém tiver uma Bíblia dessa, me arruma, irmão, que eu gosto de vários modelos de Bíblia. Eu tenho dos espíritas, dos mormons, eu tenho cartomante, tem um monte de Bíblia lá. É legal, mas se você achar essa que Jesus falou, que a maior evidência dele estar com você é dar tudo certo na sua vida, eu queria achar essa Bíblia, que não foi isso que ele falou. Ele falou assim, tem de bom ânimo. Ele falou que ia valer a pena, que ia ser fácil, ele não falou. Coloque de pé, por gentileza. Obrigado, Jesus. Porque em tudo te damos graças, em tudo somos gratos ao Senhor. Pela capacidade, a sabedoria que o Senhor nos dá, a inteligência, a clareza, de podermos nos alicerçar, Pai, nos aprofundar na Tua palavra. Como é bom, Pai, nos libertarmos de uma escravidão ideológica religiosa e podermos viver o verdadeiro fluir da Tua palavra, que é a essência da Tua presença. Essa palavra germine no nosso coração, que possamos colocá-la em prática. Tudo aquilo que nós temos aprendido. Que todas as nossas preces, súplicas, ações de graças, petições, sejam para a sua honra e para a sua glória. Nós podemos pedir, mas nós temos que aceitar a vontade de Deus, que ela prevaleça. Obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor. Alcance a família de todos aqui. Nos proteja, nos dê direção, capacidade. Nós queremos romper, nós queremos que esse evangelho chegue ao coração das pessoas, Pai. O Senhor capacite cada um aqui, Pai, para que possamos levantar pessoas para nos ensinar, Senhor, para estar aqui em cima, aqui, ó, nos ensinando aquele alimento puro que ela recebeu no íntimo com o Senhor, algo que eu não sei, algo que fulano não sabe, algo que nós não conseguimos compreender, mas o Senhor revelou para ela. Que o Senhor tire do nosso meio, Pai, essas pessoas, levante essas pessoas do nosso meio, com intrepidez, coragem. Obrigado, Pai. Nos leve debaixo da sua proteção, nos dê um resto de semana abençoado. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso comer, o que seja, Pai, seja para a tua glória, seja para o teu nome ser conhecido. Que as pessoas possam ver mais de Jesus em nós e menos de nós. Por isso que João orou, que diminua eu para que o Senhor cresça. A minha vontade diminua para que a sua vontade apareça. Assim as pessoas conseguem ver mais Jesus na nossa vida. Obrigado, Pai. Proteja o nosso mundo, os homens, Israel, a Palestina, o nosso Brasil. Alcance, Pai, que as pessoas possam mudar este cenário
levando o seu coração cativo ao Senhor. Te amamos e te adoramos e vamos te glorificar para todo sempre. Amém e amém. Aplauda o Senhor, irmãos, porque Ele merece, em nome de Jesus.